Olá, estamos iniciando mais um podcast. Meu nome é Samuel. Meu nome é Denilson, eu sou do Renascer, do Reviver 2, Semas Cabedelo. Olá, meu nome é Yasmin, eu sou protagonista do Reviver 1 de Cabedelo. Olá, o meu nome é Deise e eu sou protagonista do Serviço de Convivência CRAS, do município de Cabedelo. E hoje nossa entrevistada é Nítia. Tudo bem, Nítia? Tudo ótimo. Meu nome é Nídia. Atualmente eu estou como assessoria do eixo de participação e protagonismo da Remar, com um amigo bem legal, que o nome dele é Reinaldo. Só que tem uma informação bem importante. Até um ano atrás, eu estava aqui como adolescente protagonista. Então, eu estava aí no lugar de vocês. Vocês já sabiam disso? Não. Olha aí, ó. Tá vendo a informação nova? Primeira pergunta é: o que é o ECA? O ECA, ele é um conjuntinho de leis que defendem crianças e adolescentes. Então, quando a gente vai falar do ECA, a gente está falando da sigla Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse estatuto vão ter diversas leis que vão nos defender. Nos defender não, defender vocês, né? Que eu deixei de ser adolescente já. A2. Como ele foi criado? O ECA, Como ele foi desenvolvendo? olha, a gente tem que pensar que quando o ECA foi criado, já existia um documento chamado Código de Menores. Vocês sabem o que é o Código de Menores? Não. Olha, existem direitos humanos, vocês já ouviram falar, né? Na palavra direitos humanos? Sim. Com direitos humanos, aqui no Brasil, logo depois surgiu um documento chamado Código de Menores. Esse Código de Menores, ele deveria ser para cuidar dos direitos de crianças e de adolescentes. Só que não funcionava bem assim. Ele cuidava só de menores infratores. E o que é menores infratores? São aqueles adolescentes que cometeram algum ato infracional. Aí, com a pressão da sociedade civil, aí dizendo, olha, a gente precisa de um estatuto. Um pouquinho antes, teve a luta para a Constituição Federal. Aí, quando a gente atingiu a Constituição Federal, aí começou, eita, aí o estatuto. A gente precisa de um estatuto para criança e para adolescente, a gente precisa, porque naquele tempo... Para lutar, né? Contra Os direitos. Para lutar a favor dos direitos. E aí, naquele tempo, tinha muito caso de trabalho infantil, muito caso. Tem um caso que ele é bem conhecido, que alguns meninos já aqui do Nordeste trabalhavam descascando cana-de-açúcar. E eles perderam as digitais dos dedos. E o pessoal começou a dizer, olha, a gente precisa de um estatuto, a gente precisa de um estatuto. Não só isso, como muitos trabalhos, né, que eles faziam. Era muito trabalho. sinais, Uhum. algumas coisas. Limpando o carro também. E os nossos avós, né? A maioria dos nossos avós começaram a trabalhar bem cedo. A avó ela tava me dizendo, quando eu fui pra lá, que ela trabalhou muito cedo lá. Fala um pouquinho mais alto. Minha avó também, né? Quando eu fui pra lá, ela começou a me dizer que lá, quando ela tinha praticamente uns 10 anos, 9 anos, ela já começou a trabalhar. Porque começavam a trabalhar muito cedo. Aí, com isso, falaram, olha, a gente vai precisar de um estatuto. Aí, com a pressão da sociedade civil, aí sociedade civil somos nós. Aquele pessoal que não é do governo, nós que lutamos a favor dos direitos. Aí, eles começaram a pressionar, a gente precisa de um estatuto. E aí, ele foi criado. E para que serve esse estatuto? O estatuto, ele vem para zelar por direitos de crianças e de adolescentes. Aí a gente fala que antes não existia, né, um documento que dissesse, olha, é obrigação do Estado fornecer educação pública de qualidade. Antes não existia escola pública que os meninos pudessem estudar. Era bem difícil você ver alguém estudando numa escola pública. Aí o estatuto ele vem para trazer alguns desses direitos. Educação, saúde, para que as crianças e os adolescentes tenham esse direito garantido. Não tinha as escolas todo, assim, o dia todo, que agora tem. Agora tem. Escola integral, porque assim, tem muita criança e muita adolescente que os pais trabalham. Aí, às vezes, ficar em casa sozinho não dá, né? Pra não acontecer alguma coisa com as crianças, porque as crianças, elas fazem coisa que os adultos, que elas não podem, né? Como cuidar da casa, trabalhar. Justamente. Mexer em fogo. Não pode. E aí, com as escolas de ensino integral também é algo que vem com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as mães e os pais possam trabalhar tranquilamente e os filhos possam ter onde ficar. Qual os principais direitos da criança e do adolescente?
Ó, aí a gente vai falar de 2 artigos. Ai, artigo, né? Palavra feia, que a gente nem entende o que é. Mas no Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter um pontinho lá. Vamos pensar um artigo como um pontinho. Aí esse artigo é o artigo 4º do Estatuto, que ele vai dizer que a criança e o adolescente tem direito à vida, educação, saúde, lazer. E na Constituição Federal vai ter o artigo 227. A gente pensa também como um pontinho lá na Constituição Federal. Nunca vi não, isso não. 227, que também vai dizer. Mas aí vai dizer uma coisa que é mais importante ainda. É dever do Estado, da sociedade, da comunidade e da família zelar pela integridade física, social e moral de crianças e adolescentes, fazendo com que os direitos à educação, à saúde, à segurança, a esporte, a lazer, ele seja garantido. Como nós, crianças e adolescentes, fazemos para que esse direito seja garantido? Pronto, aí a gente vai pensar no seguinte. Eu falei que era dever de quem garantir esses direitos? Esqueci. Do Estado, da família, da sociedade, da comunidade. Enquanto criança e adolescente, não era para criança e adolescente lutar para que seus direitos sejam garantidos. Porque na lei está dizendo que quem tem que lutar por isso? A sociedade, a família, a comunidade e o Estado. Mas aí, quando a criança e o adolescente, infelizmente, quando a gente chega na escola, aí vê que não tem professor, que não tem cadeira, que não tem material, aí a gente tem que começar a saber como lutar. É, a luta pelos direitos, né? É. A Ontem gente, mesmo estava passando alguma escola destruída que os Eu vi. pessoas da comunidade sem estudar, as crianças. aí quando isso acontece, enquanto criança, enquanto adolescente, tem que fazer o quê? Tem que denunciar, tem que falar com papai e mamãe para dizer assim, olha, não tá certo. A gente tem que procurar saber por que está acontecendo. E aí tem que pedir ajuda de outras pessoas para que isso seja garantido. Existe um pontozinho muito importante, que é o Conselho Tutelar. É, eu já vi, lá em Cabedelo tem um. Setor 1. Com o Conselho Tutelar, a gente pode chegar lá e dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, porque o Conselho Tutelar ele é responsável por garantir direitos de crianças e adolescentes. Então, quando criança e adolescente vê que seu direito não é garantido, a gente tem que procurar denunciar, a gente tem que procurar falar com o pai, com a mãe, com a diretora da escola, com o vizinho, para que aquilo seja garantido, para que a gente possa fazer denúncias. E quem deve fiscalizar e garantir os direitos da criança e do adolescente? Quem que vocês acham que é? O adulto, não. A criança. O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele deve fiscalizar isso. A Ele é um... diretora da escola também é responsável por isso, porque o Conselho Tutelar ele não vai estar ali toda hora para estar Presente pra gente. presente nos principais modos da escola. Quando a gente vai falar de quem deve garantir isso, a gente está falando de todos os adultos do mundo. Todas as pessoas. E a gente não deve, né, se prender sobre isso. Ah, eu tô trabalhando, mas eu não vou dizer pra minha mãe não se prejudicar. A gente tem que falar. Justamente. Aí, o principal serzinho que tem que fiscalizar isso é o Conselho Tutelar. Mas isso não impede que a escola fiscalize, que as redes de proteção fiscalizem, que as ONGs, as instituições, elas também podem fazer esse papel. Mas o principal serzinho é o Conselho Tutelar. Qual a participação da sociedade civil na Constituição do ECA? Aí a gente, quando vai falar da participação da sociedade civil, a gente já falou antes. Porque sobre a sociedade, que é a sociedade que deve, né, correr atrás disso. Como o exemplo da escola, que as escolas não podem estar sem cadeira, sem comida para as crianças. A sociedade civil, ela foi quem deu o maior, assim, puxavão no governo para dizer assim, olha, a gente precisa disso. Então, quando a gente fala de sociedade civil, a gente está falando de redes, de fóruns, que chegaram para dizer, olha, a gente precisa disso. Então,
A sociedade civil, na formulação do ECA, quando o ECA foi criado, ela foi a maior responsável, porque ela foi quem lutou por aquilo. Quais os principais críticas e desafios enfrentadas pelo ECA? Eita. Aí eu tenho que perguntar a vocês, quais são os maiores desafios que vocês passam? Não sei. Olha, o ECA, ele é muito criticado. E quando a gente vai falar de poder público, poder executivo, que é quem? É presidente, é governador, é prefeito. Poder legislativo, quem é? São os senadores, deputados federais. Governador. Justamente. E o poder judiciário, que é quem? São os juízes, os promotores. Esses três poderes, existem muitas pessoas que criticam o ECA. Vocês já ouviram dizer que ECA defende bandido? Já. É porque, tipo assim, eles têm um voto diferente do que os nossos pais votam. Aí, os nossos pais, às vezes, eles falam, isso aí eles estão... Como eles votaram no prefeito, então o que eles fazem é para defender o prefeito deles, mas não é. É só para proteger as crianças. Pois é. Aí, um dos maiores desafios que o ECA enfrenta é continuar existindo. Porque por mais que ele seja lei e que seja obrigatório que as coisas do estatuto se cumpram, as esferas de poder que deveriam lutar para que crianças e adolescentes estiverem seguros, nem sempre lutam, nem sempre estão ali presentes. A gente já teve muitas pessoas dizendo que o ECA era para ser rasgado, que o ECA era para ser jogado, que o ECA defende bandido, que o ECA não serve para nada. Então, o estatuto, ele enfrenta muitos desafios desse tipo, porque o pessoal nem sempre entende que o estatuto ele é para defender direitos de crianças e adolescentes em geral. Isso, porque se o ECA acabar, a gente não vai poder nem ir para a escola, porque qualquer coisa alguém já apita. Segundo o ECA, o que acontece com os adolescentes que participam de crimes? Tipo assim, as crianças que trabalham fora que não podem. Aí a gente vai falar o que são esses crimes. Esses crimes, eles são chamados de atos infracionais. Sabe quando uma criança ou um adolescente, por exemplo, Trabalha. apedreja uma escola? Na escola. Aquilo dali é chamado de ato infracional. E o ECA, ele vai dizer que existem 6 medidas. Eu tô com o ECA aqui na minha bolsa, porque eu não vou lembrar de tudo de cabeça, mas eu vou tentar. Existem algumas medidas, como, por exemplo, ressarcimento do patrimônio. Por exemplo, se a criança ou adolescente, geralmente adolescente, perdão, porque aí ele só começa a ser responsável a partir dos 12 anos de idade, que é quando for cometer algum ato infracional, ele apedrejou uma escola, por exemplo. Aí vai ficar responsável os pais de ressarcir aquilo dali. Ou ele pode prestar serviço comunitário, ou esse adolescente pode ser internado em algum lugar de medida socioeducativa. E daí vão existir diversas formas de fazer esse julgamento dos atos infracionais. Mas aí, os adolescentes que cometem esse ato, eles devem ser responsabilizados por isso da maneira com que o estatuto diz. Aí o que acontece? Aí às vezes o adolescente chega lá, aí o pessoal diz assim, porque vai para a delegacia e não acontece nada. Sendo que não é assim. Quando o adolescente faz alguma coisa que ele vai ser responsabilizado, logo depois ele tem que ser acompanhado. Então, os CREAS podem acompanhar esses adolescentes e outros meios, outras instituições podem acompanhar um adolescente que cometeu algum ato infracional, logo depois dele ter sido responsabilizado por isso. Quais são os deveres nós crianças e adolescentes temos a partir do ECA? Deveres, criança e adolescente, dever mesmo não tem direito. Aí eu pergunto novamente, a educação e na escola é um direito ou um dever? É um direito. Um direito. Justamente. Então, quando a gente vai falar de dever mesmo, de olhar para o estatuto diz assim, eita, é dever dele fazer isso. Não é bem assim.
Quando a gente, por exemplo, diz assim, criança e adolescente tem que respeitar os pais. Isso é um dever só de criança e de adolescente? Não. Não, É um dever de todo de mundo? todo mundo, porque se você quer respeito, você tem que respeitar também. É. Pois é. Então não vai ter nenhum dever que a gente vai ter que olhar e dizer assim, só criança e adolescente tem dever a isso. Porque se a gente fala assim, tem que ir na escola. Na escola não é um dever. É um direito que você tem de ir para a escola. Porque na escola você vai aprender, você não vai trabalhar, você não vai fazer alguma coisa difícil lá na Pois escola. é. Aí quando fala, por exemplo, quando alguém diz assim, porque é dever da criança e do adolescente olhar para os dois lados quando vai atravessar a rua. É só criança e adolescente que tem que fazer isso? Não, porque qualquer acidente pode acontecer com adulto, criança, Um idoso qualquer coisa. Pois é. que tem que prestar atenção muito quando é acima da idade. Então a gente às vezes tem muito costume de dizer assim, dever de criança, dever de adolescente, dever disso, dever disso. Só se for o dever de casa, né? A tarefa da escola. Porque dever é dever de todo mundo respeitar o outro. É dever de todo mundo ser fraterno com o outro, no falar do outro. Isso é dever de todo mundo, não é dever só de criança e de adolescente. Qual a importância do ECA para a vida familiar e comunitária? E o que é que vocês acham que é vida familiar e comunitária? Onde a gente pode viver junto, lutando contra o direito da criança. Lutando a favor dos direitos da criança e do adolescente. Então, quando a gente fala de vida familiar e comunitária, a gente está falando de vida da criança e do adolescente com a família e com a comunidade. Então, vamos ter artigos do ECA que, se não me falha a memória, é o artigo 32, que vai vir falar de convivência familiar e comunitária. E o que é que a gente pode também relembrar do que é isso? A vida familiar e comunitária, ela deve ser preservada, porque às vezes a gente diz, porque criança e adolescente, a mãe do menino faz isso e a mãe daquilo. Mas a gente nem sempre quer ficar longe da nossa mãe. Quando acontece algo que a criança e que o adolescente fica em um momento de vulnerabilidade muito grande, que não tem mais ninguém da família e ninguém da comunidade que possa ficar com aquela criança e com aquele adolescente, aí ele vai para centros de acolhimento institucional, que é quando o poder público tem a obrigação de acolher aquela criança ou aquele adolescente que está em vulnerabilidade, que ele está vulnerável. Mas o ECA, ele vem justamente para regulamentar essas coisas. Porque quando era muito tempo atrás, antes do estatuto, acontecia alguma coisa assim, os meninos e as meninas eram tiradas do seio familiar, disse, tu vai ficar com a tua mãe mais não. Aí tirava toda a tua família e te colocava lá em uma casa de apoio e nem sempre sabia se tu queria, se tinha alguma outra pessoa da família. Aí, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, provavelmente são no artigo 32, ali por aquela área, que vai regulamentar essas coisas, que vai dizer, olha, não é bem assim, a gente não vai pegar criança e adolescente que está em qualquer vulnerabilidade, vou tirar ele e vou dizer, agora tu vai viver aqui nessa casa, sem tua mãe, sem teu pai, sem teu irmão, sem tua família, sem estar na escola que tu gosta. Aí o ECA, ele vem para regulamentar essas coisas. Uma dúvida, se você tem uma amiga que tem uma irmã pequena e sua mãe trabalha e só tem vocês duas de pequeno, você pode cuidar do seu irmão? Não, porque aí é trabalho infantil. Aí a gente vai falar cuidar, o que é esse cuidar? O que é esse cuidar? Minha mãe dizia assim, fulana, pega fulaninho aqui no braço só pra ficar aqui com ele no braço pra lançar, ou é cuidar de ficar o dia inteiro com a criança? Porque quando a gente fala de cuidar de uma criança, a gente não pode pegar uma criança e colocar pra cuidar de outra. E se acontece alguma coisa? E se a gente precisa fazer comida pra um bebê ou pra uma criança menor? Aí pode acontecer alguma coisa com a criança maior e com o bebê, né? Porque, assim, o pai que deixou, aí quando acontece alguma coisa, aí o pai ou a mãe vai reclamar e dizer que foi irresponsabilidade.
E assim, a gente também fala que quando a gente vai cuidar de uma criança, a gente tá dizendo que no outro dia ela vai ter que ir pra escola, vai pra escola cansada. Aí se tiver a tarefa de casa, tarefinha de casa, não vai poder fazer porque tá cuidando da criança, que tá cuidando da irmã menor. Então isso é caracterizado como uma das formas de trabalho infantil doméstico, esse aí. Então, criança não pode cuidar de outra criança. Como é que eu vou olhar para minha irmã mais nova e vou dizer assim, eita, agora eu vou cuidar, vou fazer comida, vou dar banho, vou fazer isso, vou fazer aquilo com a criança mais nova. Não tem como. Não pode, não. Lídia, o que você acha que poderia melhorar no ECA? Eu acredito que nos últimos anos, o ECA ele vem enfrentando muitos desafios para ele permanecer de pé. Então, mudar, eu acredito que o ECA ele já vem muito completo. Ele já vem com muitos direitos garantidos. A gente só precisa fazer com que esses direitos sejam realmente exercidos, né? Que o poder público realmente possa executar esses direitos. Porque o Estatuto é uma ferramenta linda, maravilhosa, mas que, infelizmente, ele vem sendo enfraquecido porque muitas pessoas do poder público ali, principalmente na Câmara Legislativa, né, no Poder Legislativo, estão lutando contra o O que Estatuto. você acha da importância do ECA para a vida familiar e comunitária? O que você pode pensar a respeito da lei de maior idade penal? Vocês sabem o que é a maioridade penal? Não. Os 18 anos, né? Não. Que tu faz 18 anos, mulher. Assim, minha professora ela falou que tem o MPT, né? Aí dentro do MPT fala que a partir dos 14, 15 anos você pode trabalhar mais com trabalho não tão pesado. A partir dos 14 anos, aí a gente Trabalho entra de... Não, que se fala. menor aprendiz. Menor aprendiz. Aí a gente entra em outra pauta, que é a pauta do trabalho, né? Que a partir dos 14 anos a gente pode a gente pode começar a trabalhar mais de maneira como está lá na lei do jovem aprendiz. Mas quando a gente fala de maioridade penal, a gente está falando que tem um pessoal aí que quer reduzir a menoridade penal. Aí sabe qual é a melhor frase? A partir dos 16 anos já pode ser preso. Aí a gente fica, eita, e agora? 16 anos. Vocês acham, agora eu vou perguntar para vocês, vocês acham que se eu juntar um adolescente de 16 anos com um cara bem mais velho, de 40 anos, em um presídio, dá certo? Eu acho que não, porque, tipo assim, vai pedir identidade, alguma coisa assim, e vai mostrar, né, que ele não tem 40 anos, assim. Não, mas eu tô dizendo assim, vamos colocar que um adolescente cometeu um ato infracional e que um adulto cometeu um crime, um adulto de 30 anos, por exemplo. Pronto, a gente tem um exemplo bem aqui. Tem Samuel. Vocês acham que se prender Samuel e Darlan numa sala, vocês acham que dá certo? Que quem é que vai influenciar quem? Que Samuel, ele vai influenciar Darlan ou é Darlan que vai influenciar Samuel? Darlan vai influenciar Samuel. Aí, quando a gente fala de 16 anos, a gente acha que uma pessoa de 16 anos, por exemplo, já pode estar bebendo, entrando em casa de show, indo pra festa, passando a noite todinha fora, enchendo a cara. Não, né? A gente fala de menoridade penal, A partir dos 18 anos, a gente já tem o nosso direito. E aí, quando a gente ainda mora com Os pais. a família, os pais, os pais ainda mandam a gente. Até aquele momento que a gente sai, já não manda mais. A partir de 18 anos. Então, é assim, o que é esse mandar? É porque até os 18, os nossos pais, teoricamente, ainda é responsável por nós. Porque, na verdade, a partir dos 12 anos de idade, por lei, você já começa a ficar responsável pelo que você faz, que é quando, se você cometer algum ato infracional, você vai responder por aquilo. Mas, quando a gente fala de reduzir a menoridade penal de 18 para 16 anos, a gente está dizendo que tudo que você faz com 18, você vai poder fazer com 16. Será que dá certo? Uma pessoa de 16 anos ainda está na escola. Não dá, não. Não dá. Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem e quando a gente fala de redução da menoridade penal, a maior justificativa é que, a gente escuta a frase assim, vocês já ouviram? Se sabe roubar, sabe ser preso.
Vocês já ouviram isso? Já. Não, nunca ouvi, não. Nunca- É a primeira vez que eu tô escutando. Denilson já ouviu. Então, essa frase ela é muito comum. Só que, quando a gente vai falar, aí a gente vai usar um exemplo. Vocês moram em Cabedelo. Vocês sabem ali onde é o bairro, mais ou menos, Aeroclube, né? Que tem aqueles prédios, aquele pessoal que tem uns carros bem bonitos. É o Clube 7? É, mais ou menos por ali. É um bairro. Vocês acham que aquele pessoal que tem muito dinheiro, o filho vai se envolver, vai precisar cometer algum ato infracional, algum crime? Eu acho que sim, mas também eu acho que não. Porque assim, a gente pensa, eita, ele tem comida, ele tem onde dormir, ele tem onde ficar. Os pais colocaram ele numa escola de qualidade. Aí quando a gente vai pra periferia, e aí eu tenho autoridade pra falar porque eu sou de periferia, Não. a gente fala de periferia, a gente fala de a maior parte de meninos que são pretos, que não vão para a escola, porque nem sempre a mãe ou o pai tem condições de que aquela criança vai para a escola. A gente fala de crianças que muitas vezes presenciam o mundo do crime muito presente em suas vidas. E a gente quer que um menino desse com 16 anos esteja como? Se ele vive em um meio totalmente... Se ele vive em um meio... E eu não estou falando que periferia é assim, periferia todo mundo vai se envolver com o mundo do crime. Não é bem isso. Mas a gente que vive em periferia, a gente consegue enxergar isso muito de perto. Então, eu tive muitos amigos que eles morreram. Foram assassinados muito cedo. Muito cedo. Aí a gente culpabilizar uma pessoa de 16 anos e dizer assim, porque ele faz isso, ele faz aquilo, no lugar de educar, não dá certo. Tu precisa de escola ou tu precisa ser presa? A gente precisa de escola, né? Porque lá na escola a gente vai estar aprendendo. E a gente ser presa é a gente roubar, fazer alguma coisa que não pode. Não pode. Só que a gente tem que ver que quando a gente não tá na escola, a gente tá propício a ficar no mundo do crime. A gente tá propício a ser rendido ao tráfico de drogas, por exemplo. E que quando isso acontece, nem sempre é culpa do adolescente. Ou melhor, nunca é culpa do adolescente. Tem uma frase que é assim. Quando um adolescente ele precisa cumprir medida socioeducativa, é porque todos os outros meios falharam. Então, a segurança falhou, a educação falhou, a saúde falhou. Porque se a gente pega um adolescente e coloca ele numa escola boa, aquela escola que a gente olha, eita, só quem estudar aí é filho de papai. Vocês já viram uma escola assim? Já. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Aí tem umas escolas que eu olhava, o pessoal saindo com um moletom bem caro, umas bolsas bem caras. Aí quando eu chegava na minha escola, o lanche, biscoito com suco, a cadeira toda arriscada, a mesa quebrada. As paredes riscadas. O ambiente todo, tinha dia que a gente não tinha aula, porque a escola entrava em reforma, passava 6 meses em reforma e não saía mais da reforma. Antes de eu entrar na minha escola, né? Eu estudava numa escola que era toda assim, né? Lá no anexo. Aí eu entrei pro Imaculada. Mas sendo que lá no Imaculada não é mais assim, né? Lá tudo é organizado e agora a gente tem onde ver melhor. Mas sendo que assim é pública ainda. A gente ainda come bolacha com suco, mas é bom. Então, mas aí você vê que você tá com educação de qualidade. Mas é todo mundo que tem direito à educação de qualidade? Não. Quando a gente vai no postinho de saúde, é todo mundo que é atendido no postinho de saúde? Não. Aí, como é que a gente quer que um adolescente de 16 anos comece a se comportar e agir como um adulto responsável pelos seus próprios atos, que ele tá ali na fase da adolescência, que ele tá descobrindo o mundo, se nem educação de qualidade ele tem? Então, a gente tá dizendo que, com 16 anos vai ser preso, vai ser isso, vai ser aquilo. Só que com 16 anos ele tem que estar onde? Na escola. E pior que os adolescentes entram num crime por causa das necessidades também que passam em casa. E também por causa do vício. Oferece a eles aceitam e ficam... Mas aí, a culpa de passar necessidade em casa é do adolescente? Não. É. De quem é a culpa? Mais uma vez, não, porque se os pais não têm como comprar, se eles não têm emprego, aí a culpa é de quem? Do poder público. Cadê os prefeitos, os governadores oferecendo emprego para esse pessoal? Se o adolescente não está na escola, a culpa é dele? Não. Se ele vai se matricular na escola e diz assim, olha, aqui não tem vaga para tu não.
Aí como é que querem responsabilizar uma pessoa que não tem um mínimo, não tem, nem sempre tem comida em casa, que às vezes sai de casa sem tomar café da manhã, porque em casa não tem comida, que às vezes a última refeição que faz é a refeição que estava na escola. Como é que a gente vai dizer assim agora? Eita, tu tem que se responsabilizar pelas coisas que tu fez. Se a maioria dos adolescentes, aí não sou eu que diz, são dados, se a maioria dos adolescentes que cometem algum ato infracional, eles são periféricos, eles vivem em uma vulnerabilidade social grande. Porque aí, se você vive, se seus pais acompanham você, estão atentos à sua presença no mundo das drogas, se seus pais têm tempo de perguntar como foi a escola, você vai se envolver com essas coisas? Não. Você não vai. Então, quando acontece algum ato infracional cometido por crianças e por adolescentes, não é porque a criança ou o adolescente é ruim, é isso, aquilo. É porque o poder público falhou. É porque a família falhou, a sociedade falhou na educação daquele adolescente. Então, não é que a gente vai prender o adolescente e ele vai se tornar uma pessoa melhor. Mas sim, por quê? Porque se a gente, desde o início, a gente for no lugar de se preocupar, se o adolescente depois vai cometer um crime, a gente não coloca assim. A partir de agora ele vai ter educação de qualidade, saúde de qualidade, ele vai ter o que vestir, ele vai ter o que comer, ele vai chegar no Natal e poder comprar roupa bonita. Quem é que não gosta, né, de comprar roupa bonita? Eu. A gente quer chegar no Natal, passar Réveillon, com aquela camisa branca, né, não? Todo mundo bonito, bem arrumado. Então, se a gente dá um mínimo de dignidade para a criança e para o adolescente, eu não estou dizendo que você tem que dar um iPhone 13 Pro Max da última geração para um adolescente. Tá, Camila. Eu tô falando que você tem que dar o mínimo. Você tem que dar ao menos segurança, saúde de qualidade, alimentação saudável, alimentação de qualidade. Eu tinha amigos na escola que mesmo sendo de periferia, mesmo sempre tendo sido pobre a minha vida inteira, eu sempre tive um mínimo dentro de casa. Sempre tive comida, eu sempre tive. Nunca precisei passar por dificuldades desse tipo. Mas eu chegava na escola e muitas vezes minha mãe ou meu pai, eles colocavam um lanche dobrado na minha bolsa, tanto porque eu comia muito, Meu Deus. quanto porque eles tinham medo. Porque meu pai, ele passou muita fome quando era mais novo. Então, ele sempre dizia assim pra gente, olha, você vai levar esse aqui. Se alguém pedir, você dê. Porque a gente nem sempre sabe como é que o outro tá passando. Eu ia pra escola e tinha muitos amigos meus que saíam de casa sem tomar café. Muitos, muitos e muitos e muitos. Eu estudava de manhã e eu chegava na escola, tinha um bocado que não tinha tomado café. Quando eu chegava na escola, quando eu passei a estudar à tarde, eu chegava na escola e tinha muitos que não tinham almoçado. Então, como é que a gente vai falar de responsabilizar adolescente de 16 anos que cometeu ato infracional se nem a alimentação a gente está garantindo para esses adolescentes? Agora, quando o mundo for todo maravilhoso, perfeito, que não acontecer mais nada, que tiver educação de qualidade, comida de qualidade, educação de qualidade, a gente começa a responsabilizar os adolescentes. Sabe por quê? Porque eles não vão precisar mais cometer atos infracionais. Se eles têm comida de qualidade. Agora eu estou dizendo de qualidade. Não é biscoito com suco, nem biscoito com café. Pizza. É comida de qualidade. Educação de qualidade. Saúde e segurança de qualidade. E quando a gente fala de segurança, a gente está dizendo que o adolescente não vai ter acesso à droga, não vai ter acesso ao tráfico de drogas, porque ele está seguro. Aí a gente responsabiliza o adolescente e vê se vai acontecer alguma coisa. Se acontecer, bem. Mas eu tenho certeza que não acontece. Qual o Artigo. o artigo do ECA que você acredita ser mais difícil de ser cumprido? Tem um artigo do Estatuto, e eu li essa pergunta em casa ontem. Eu estava conversando e pensando sobre isso. E até então eu nunca vi um artigo do Estatuto ser cumprido de maneira legal para todo mundo. Nunca vi todo mundo ter educação de qualidade, todo mundo ter direito a lazer, todo mundo ter direito à cultura, sem exceção de um. Nunca ouvi isso. Mas tem um direito, que é o artigo 16, ele fala do direito à participação. E o que é esse direito à participação?
É o direito que crianças e adolescentes possam participar das esferas em que discutem as suas políticas públicas. É isso aqui que vocês estão fazendo, por exemplo. Então, é muito difícil. Imagina só, tu como criança e como adolescente, e esse artigo também fala do direito à expressão. Vocês têm direito a se expressar da maneira com que vocês querem em todo lugar? Quando a gente chega na escola, o professor pergunta pra gente, em algum momento, como a gente queria que a aula melhorasse. Às vezes a gente só quer assim, eu queria que na minha aula tivesse um joguinho mais legal para que eu pudesse aprender brincando. E nem sempre o nosso professor dá esse nosso direito à participação, a participar das coisas de verdade. Porque quando a gente fala de direito à participação, como é que a gente vai falar de direito à participação se os meninos não estão nem comendo direito ainda? Meu professor, às vezes, ele é o professor de inglês. Às vezes ele faz bingo pra gente, pra aprender o inglês de uma maneira brincando. Minha professora, ela faz, mas é bem difícil a gente fazer o bingo, mas que assim, a gente aprende muito com ela, porque ela leva a gente ao mundo da compreensão. Ela fala que todo mundo da sala dela é a estrelinha dela. Ela fala que pra gente aprender, a gente tem que focar mais. Então, quando a gente fala do direito à participação, a gente está falando da gente poder participar na escola, de quando estiver tendo alguma audiência pública que está falando de direito de criança e de adolescente. Criança e adolescente poder estar lá, de que quando estiverem lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ter criança e adolescente sabendo o que é que está sendo feito para eles. E esse direito, ele quase nunca é exercido. Quase nunca. Eu disse a vocês que eu estava aqui há um tempo atrás como adolescente, né? E esse direito à participação, ele tem que ser garantido. E eu era representante da Paraíba. Pega bem essa sigla. No Comitê de Participação de Adolescentes, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, a gente foi para Brasília. Olha só que chique, né? A gente foi para lá discutir direito à participação mesmo. A gente foi lá, porque esse comitê já é um direito à participação. E quando chegou lá, a gente ia, quando os adolescentes falavam, os adultos tudinho paravam de ouvir a gente para mexer no celular, mexer no notebook. Eu fico com raiva disso. Mas quando o outro adulto estava falando, eles não faziam isso. Então, até nos lugares em que o direito de participação é garantido, o pessoal ainda tem um pontozinho assim para dizer assim, você não vai ter esse direito, não. Então, quando a gente vai falar de direito à participação, a gente está dizendo que o adolescente tem direito a participar e tem direito que o pessoal entenda que ele é um adolescente. Tem como tu falar igual um adulto, tu falar igual o tio Darlan? Não, porque a voz dele é grossa, a minha é bem fininha. Tem como vocês falarem igual os tios e tias da escola? Não. De falar do mesmo jeito, porque cada um vive uma época diferente. Então, o direito à participação, eu dificilmente, nunca não, porque na realidade a gente ainda luta por isso. Mas dificilmente eu vejo o pessoal valorizando esse direito, porque o pessoal tá assim, criança e adolescente nem sabe do que é que a gente tá falando aqui, deixa eles pra lá. Só que quando a gente vai explicar de maneira correta, igual a gente explica para um adolescente, a gente consegue entender, não consegue? A gente aqui não tá conseguindo entender o que é o estatuto? Tô. Então, aí como é que o pessoal vai olhar para tu e vai dizer assim, ela é só porque ela é nova assim, ela não pode discutir essas coisas não. Mas se é para tu, como é que tu não vai discutir isso? Pois é. E dificilmente alguém da escola, da família, já chegaram para vocês para perguntar assim, fulana, o que é que tu queria que a gente melhorasse aqui na aula? Os professores de vocês fazem isso? Não, mas meus amigos, eles perguntam. Mas quando a gente fala do direito à participação, é dar direito a vocês participarem das coisas que estão sendo feitas para vocês. Aqui em João Pessoa estão agora implementando grêmios estudantis nas escolas. E isso contribui muito para que o direito à participação seja exercido. Porque aí os adolescentes e as crianças, eles podem falar do que gostam e do que não gostam na escola, do que queria que tivesse na escola, do que queria que tivesse nos bairros. Entendem?
E às vezes dificilmente alguém pergunta para uma criança, para um adolescente se ele quer alguma coisa. Às vezes até quando a gente é pequeno, uma roupa a gente não pode escolher. Porque diz assim, tu não sabe nem escolher roupa. Então, o direito à participação e à liberdade de expressão, ele é muito restrito. São poucas crianças e poucos adolescentes que têm esse direito à participação garantido. No Comitê de Participação de Adolescentes do CONANDA, que era o Conselho Nacional, que eu fazia parte, existiam 46 adolescentes. 46. Na minha sala. Na tua sala? 45. 45 alunos. Quase Na minha só tem totalidade. 27. Lá eram 46 adolescentes do Brasil inteiro. Só que da Paraíba só tinha 2. 2 adolescentes da Paraíba. Sabe tudo o que acontece aqui? Eu sei dizer, eu de João Pessoa, de lá do bairro das Indústrias, sei dizer o que tu queres lá em Cabedelo? Qual a sua opinião sobre a adoção de leis relacionadas a gênero ou sexualidade, ECA, a fim de garantir a segurança desses jovens e uma maior inclusão? Quando a gente vai falar de gênero, gênero e sexualidade, o que é gênero? Você nasceu como? Mulher. Biologicamente. Você se identifica como uma mulher? Sim. A gente tá falando que nem todas as pessoas se identificam com o gênero que nascem. E que muitas pessoas começam a identificar isso na infância. E que muitas vezes essas pessoas, elas são violentadas por isso. Algumas meninas trans, principalmente aos 14, 15 anos de idade, acabam ficando reféns, por exemplo, da exploração sexual. Porque o pai e a mãe dizem assim, meu filho tá se vestindo de mulher agora, eu não quero ele mais dentro de casa não, a expulsa de casa. Então, eu acredito que seja necessário a gente começar a discutir gênero e sexualidade. Meu primo. Seu primo, ele é trans? Não, homem. Não, ele é homem. Só que se veste de mulher. Então, ele é uma menina trans. Entendeu? É uma mulher trans. Porque aí, quando a gente tá falando de gênero, a gente tá dizendo que nem todo mundo se identifica como nasce. E que nem todo menino gosta de menina e que nem toda menina gosta de menino. Mas aí a gente tem que começar a ver isso quando essa discussão começa. A gente vai falar de gostar de menino, gostar de menina, mas a gente tem que se atentar às idades. Menina de 12 anos, menino de 12 anos não tem que estar namorando não, viu, gente? A gente fala dessas discussões de gênero e sexualidade sobre o que gosta. E não dizendo que menina de 12 anos agora vai começar a namorar. Porque muitas vezes é confundida a discussão de gênero e de sexualidade com a gente dizendo assim, olha, agora eu vou colocar um bocado de criança para namorar uma com a outra. Sendo que pelo estatuto, menores de 14 anos não podem namorar. Não podem namorar. A gente não pode ter aquela paquerinha de escola, não. Eu não tô dizendo que a gente não pode achar o nosso amigo bonito. Tem um amiguinho meu que é tão bonito, mas a gente não pode querer namorar com um amiguinho antes dos 14 anos de idade, porque é considerado estupro de vulnerável. Mas, quando a gente fala de gênero e de sexualidade, a gente tá falando que se uma menina de 15 anos, uma adolescente já de 15, 16 anos, ela começa a descobrir que ela não gosta de menino, os seus pais devem assegurar sua integridade física normalmente. Ou seja, uma menina de 15 anos, por exemplo, que ela começa a dizer que, mãe, eu acho que eu sou lésbica, eu acho que eu sou bissexual, ela não pode ser expulsa de casa por isso. Um menino também não pode ser expulso de casa por isso. E quando o estatuto, eu acredito que essa pergunta vem muito sobre, tem uma polêmica muito grande, que é dos banheiros. Nossa, agora menino vai poder entrar no banheiro de menina, menina vai entrar no banheiro de menino. Isso disseram quando eu tava na igreja, que quando, se, por exemplo, Lula ganhasse, os banheiros iam ser juntos. Oh, é muito engraçada essa história dos banheiros serem juntos. Porque como assim os banheiros vão ser juntos, né? Nunca foi, porque vai ser agora. Quando a gente fala de gênero, a gente tá dizendo que se você enquanto mulher trans, agora a gente vai usar o exemplo da prima de Denilson. Imagina uma mulher trans. Aí eu não tô falando de homens gays, eu estou falando de meninas trans
que elas começam a se descobrir trans ali na adolescência. Imagina ela entrando em um banheiro cheio de menino. Será que os meninos vão respeitar? Será que os meninos não vão querer bater? Não vão querer... Recentemente, acredito que ano passado, a gente teve o caso de uma menina trans que ela foi assassinada aqui no Nordeste. Eu não lembro exatamente qual foi a cidade, mas ela foi assassinada por aqui. A gente está falando de garantir os direitos dessas pessoas. Então, os banheiros, é um exemplo. A gente não está dizendo que Denilson vai poder entrar no banheiro dela, nem que ela vai poder entrar no banheiro de Denilson. A gente está falando de uma mulher trans, de uma menina trans, de um menino trans que começa a se descobrir transexual ali na sua adolescência, e ele precisa ter o seu direito garantido, inclusive o direito a usar banheiros de acordo com o seu gênero. Aquele gênero que não é seu de nascença. O pessoal diz assim, mas eu não acredito que alguém pode ser assim, que alguém é transexual. Como pode isso? A gente não tem que concordar com o outro. A gente não tem que dizer assim, eu acho que realmente isso é verdade, eu acho que isso é mentira. A gente tem que respeitar a opinião do outro. Porque eu não concordo isso, não concordo aquilo. Ok, ninguém está pedindo para você concordar, a gente está pedindo para que você respeite. E quando a gente fala de sexualidade, tem uma coisinha que é muito simples. Gênero é o que você é. Sexualidade é o que você gosta. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente está dizendo que um menino ou uma menina de seus 16, 17 anos, que ainda é adolescente, ele consegue ter o discernimento de dizer assim, eita, eu acho que eu não gosto de menina, eu acho que eu gosto de menino. E que seus pais eles não devem expulsá-lo de casa, que os amigos não precisam fazer piadas homofóbicas, que você não precisa bater no seu colega, você precisa respeitar o seu colega, da maneira com que ele se identifica sexualmente falando. Se a sua sexualidade, você quer ser uma pessoa pansexual, se você quer ser uma pessoa lésbica, um homem gay, alguma coisa, você tem que entender aquilo daquela pessoa. Você não tem que concordar, você tem que respeitar aquilo daquela pessoa. Mas meu filho... E a gente vê muito isso atrelado à religiosidade. Meu filho gosta de menino, e agora? Meu Deus, eu vou expulsar ele de casa, isso é uma abominação. E aí, você expulsa seu filho de casa porque ele se identificou como um homem gay. Aí você acha que na rua ele vai estar melhor? Sem ter uma casa para morar, sem ter onde dormir, sem ter onde se alimentar bem, vivendo à mercê de muitas coisas na rua. E aí, como é que a gente fica? Mas aí eu pergunto a vocês acham que é importante a gente respeitar aquele nosso amigo, aquela nossa amiga, que ele não tem a mesma orientação sexual que a gente? Quando se alguma amiga nossa diz assim, eita, agora eu tô achando que eu não gosto de menino, eu gosto de menina. E aí a gente deve respeitar, a gente deve fazer o quê? Sim, a escolha foi da sua amiga, não foi de você. A gente deve respeitar. Não ficar com piada porque ela é lésbica ou gay, alguma coisa assim. Porque ele vai se sentir ofendido, né, com aquilo. E homofobia é crime, né? A gente não pode chegar pro nosso amigo e dizer assim, meu amigo é gay, eu vou bater nele. E a gente, às vezes, muito dos meninos que são gays, eu não tenho muita propriedade para falar, mas muito dos meninos e das meninas que se descobrem gays ou lésbicas na adolescência, apanham dos amiguinhos, viram chacota. Me lembro que na escola tinha brincadeira de descer a roupa dos meninos, para dizer assim, tu só gosta de menino porque tu não beijou uma menina. E de, às vezes, os meninos forçarem as meninas a beijarem ele. Então, esse tipo de mal, ele deve ser combatido, porque a gente tem que respeitar o nosso amigo e a nossa amiga. Então, quando a gente está falando de gênero e de sexualidade, é preciso que a gente comece a entender. E aí, a gente vai entender o direito à participação. Também pegando esse gancho. Se as crianças e os adolescentes estão querendo respeitar as pessoas que se identificam com um gênero ou com uma sexualidade diferente do seu, por que os adultos não podem atrelar isso? Pode repetir, por favor. Por exemplo, a gente está falando do direito à participação. A gente falou ainda há pouco. Então, se a gente, enquanto criança e enquanto adolescente, está querendo que as pessoas
gays, não binárias, trans, lésbicas, toda a comunidade LGBTQIAP+, sejam respeitadas, porque os adultos não podem respeitar, não é isso? É, porque os adultos que acham que isso é errado, né? A maioria dos adultos acha que isso é errado. Ah, é lésbica, mas ela escolheu a escolha errada. Só que a gente tem que entender que quando se trata do outro, a gente vê o que é certo ou errado quando o outro é violentado, quando o outro é abusado. Quando o outro se identifica como gay ou lésbica, eu não tenho que dizer se fulano tá certo, se fulano tá errado. Porque isso não cabe a mim dizer se isso é certo ou se é errado. Então, a participação de criança e adolescente está até aí. Se as crianças e os adolescentes acham que é importante esse respeito para com esses companheiros que se identificam com o gênero, com a sexualidade diferente, os adultos deveriam atender. Isso, porque se fosse com os adultos, eles não iam gostar de receber esse tipo de bullying. E também foi a decisão deles, não foi a da mãe, a do pai que escolheu. Pois é, isso é uma coisa que cabe a nós olhar para o outro e respeitar. Ou a nós, se nós se identificarmos com um gênero ou uma sexualidade diferente do outro, a gente tem que identificar isso. E não o outro que tem que chegar e apontar o dedo na nossa cara dizendo: você é certo, você é errado, você é certo, você é errado. Não é assim que as coisas acontecem. Para finalizar o nosso podcast, mande uma mensagem para todas as crianças e adolescentes que estão ouvindo. Uma mensagem, vamos lá. Eu vou ser breve, né? Porque eu nem sei pensar nisso, mas deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu gostaria de dizer que as crianças e os adolescentes que nos ouvirem, nos assistirem, possam continuar acreditando em si, possam continuar acreditando que eles possam ser felizes da maneira com que eles se identificarem, da maneira com que eles são. Que as crianças e os adolescentes não desistam de acreditar em si mesmo. É preciso que, enquanto criança, enquanto adolescente, a gente possa olhar para nós mesmos e dizermos assim: nós podemos ser melhores. Será que tá certo minha conjugação de verbo? Mas nós podemos ser melhores nisso. Nós podemos ser alguém melhor, nós podemos ser um ser humano melhor. E não um ser humano melhor que o outro, mas melhor por ser bom de nós mesmos. É preciso que crianças e adolescentes comecem a identificar quando a sua educação não está de qualidade, quando a saúde não está de qualidade. E que assim possam denunciar, possam acreditar que eles podem fazer a diferença. Que as crianças e adolescentes possam acreditar que mesmo vindo de baixo, mesmo vindo da periferia, eles podem fazer uma faculdade, podem ser empreendedor, pode ser o que eles quiserem, a depender de seus sonhos. Só basta querer. E acreditar. E vocês? Vocês não vão deixar nenhuma mensagem, não? Eu não tenho nenhuma. Vamos fazer assim. Nunca desiste do seu sonho. A gente vai fazer assim. Cada um vai falar uma palavra que represente alguma coisa que a gente quer para os adolescentes e para as crianças. Começando por Samuel. O que é que tu queres, Samuel? Uma palavra. O que eu quero para as crianças e adolescentes? Que ganham mais respeito, né? Só isso. Acredite nos seus sonhos. Nunca desista. Tem não? Que todas as crianças, né, tenham que viver a alegria e enquanto viver, né, elas têm alegria e muito estudo. E eu desejo direitos a todas as crianças e os adolescentes. E aqui ficamos com o nosso Podcast. Curte, comenta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Tchau!